Opa! E aí, André, tá me ouvindo? Estou te ouvindo alto e claro. E tu me ouve bem? Tá travando um pouco. Na verdade, agora tá bem travado. Eu vou tentar ir mais perto da emissão ali. Só me dá um minuto. Tá. E aí, Matias? Oi, vamos ver se assim melhora um pouco. Eu estou mais perto do roteador. O áudio pelo menos agora tá chegando aparentemente tranquilo. Ótimo. E aí, tudo bem aí no sul do mundo? Como eu te falei antes, né? Depois que eu cheguei aqui, agora tá tudo Hum, bem. é. Isso é bom ter essa autoestima. Pelo menos parecer, né, que tem autoestima. Isso aí. E aí, como é que tá a vida de quarentena? Quase ficando louco já, não? Bem perto disso. Estamos no desafio de domesticar as crianças, Ah, loucas de vontade de sair de casa, de fazer alguma coisa fora, e aí ficam doidas. hum. Com duas crianças é ainda mais difícil. Ou não, né? Não sei. Elas pelo menos interagem entre elas. É, ela interage entre elas, mas também ficam alimentando uma a loucura da outra, né? E alimentando Sem contar as a falta brigas. de paciência dos pais. Também. Os pais, eu sempre digo, ainda bem que a gente coloca aquelas telas na janela, senão a gente saía voando. É verdade, né? Esse é o motivo de se ter telas, não é por causa das crianças. Agora que eu entendi. Entendeu agora? Aham. É uma questão de sobrevivência. Deixa eu só ver que horas são isso aqui. 10 horas. Tá. A gente tem até a princípio 22h58. Já já a gente começar aí, para não ter que reiniciar a live depois. Deixar mais Ok. acho que mais uns 2 minutinhos aí a gente inicia. Oi, Joyce. Oi, pessoal chegando. Ó, meu primo tá aí, e aí, Fabiano? Manda ver, manda ver. Tá, eu acho que vamos começando. E aí o pessoal que está chegando aí atrasado vai depois, se quiser rememorar, pega depois que ela vai ficar disponível aí 24 horas na live. Ok. Então tá, André. Valeu aí por aceitar o convite. A oportunidade aí que a gente tem de mesmo distante bater um papo e aí um cara de respeito, né, um cara conhecido mundialmente, atrair os holofotes aqui para a comunidade de cristal no cantinho aqui. Esse foi o objetivo, tu sabe que é tudo com intenção, né, cara? Ó, semana passada com o Rafa Coelho, eu ainda acredito nisso. Agora, essa semana tu te deu mal, cara. Não, então, mas a ideia, na verdade, a ideia da live aqui surgiu como uma proposta de tentar regionalmente aqui a gente bater um papo com jovens, né, tanto aqui do Cristal, quanto com a questão até paroquial aqui de Camaquã, né? E aí, Uhum. então, enquanto eu estava refletindo sobre essa ideia de como reunir a galera, né, dos jovens, um dos temas que justamente me veio à mente foi diante dessa quarentena, onde a gente estava vendo um monte de gente fazendo as brincadeiras aí de primeiro dia, segundo dia de quarentena
e todo mundo fazendo um monte de coisa, né? Dificilmente, eu não vi ninguém botando nada sobre a questão do relacionamento com Deus. Por mais que a gente saiba que isso estava oportunizando, né, essa possibilidade de ter uma comunhão com Deus mais intensa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que estar dentro de casa geralmente é sinônimo de ter um tempo mais de estar esvaziando a cabeça. Isso geralmente é Netflix, Instagram, televisão de alguma maneira, né? E aí a gente viu também bem forte essa questão das notícias no início da quarentena, que ninguém mais, eu acho que aguentava olhar tanta notícia e só conflito, na verdade, né? Então dali veio um pouco a minha ideia de trabalhar essa questão, a conversa com os jovens e possibilitar que a gente possa desafiar eles a ter um tempo de comunhão com Deus e começar talvez a treinar de novo, sei lá, como fala o James Smith no Maravilhoso Bom Deus, ele fala do exercício espiritual, né? E no caso o Richard Foster ele vai falar da disciplina, né? Seja disciplina ou seja exercício, são duas linguagens interessantes para talvez a gente começar a pensar nessa ideia de gradativamente desafiar os jovens a ter um tempo de comunhão com Deus e treinar isso na vida deles, né? Semana passada, então, a gente bateu um papo com o Rafael, eu bati um papo com o Rafael Coelho, e o foco foi, então, o desafio da solitude, né? Quando a gente fala de comunhão com Deus, um dos pontos importantes de a gente aprender, né, nesse treinamento é a questão de aprender a estar sozinho, mas não se sentindo em solidão, né? Ele falou bastante nessa linha, né? Separando o que é solidão e o que é solitude. E solitude, basicamente, é uma oportunidade de a gente estar sozinho diante de Deus, sem precisar ter máscaras diante dele, né? Onde a gente pode ser a gente mesmo e diante do momento que a gente se revela de estar sozinho com Deus, a gente pode conhecer melhor quem a gente é, sem ter medo ou sem fugir de nós mesmos, né? Então isso foi um pouquinho da ideia da solitude, onde a gente deixou o desafio de começar a ter momentos, né, de botar um pouco desse desafio na vida de cada um, mesmo que a gente não pode sair para longe de casa, né, na quarentena, mas de encontrar algum espaço de estar sozinho em casa. Hoje o desafio, então, para a gente fechar esse tema sobre espiritualidade em quarentena, é poder conversar um pouquinho sobre a questão da solitude e envolvendo também a questão do solitude e a meditação, né? Porque de alguma maneira... Silêncio. Isso, desculpa. É o silêncio e a meditação. Porque de alguma maneira quase que essas três, tem outras disciplinas também, né? Mas essas três que são talvez a base, né, da comunhão com Deus, a gente pode dizer, estão bem intercaladas, né, bem ligadas entre si, de modo especial o silêncio e a meditação. Então eu queria que tu pudesse falar um pouquinho para mim sobre a questão do silêncio, o que é isso, né, e o que envolve um pouco desse desafio para a gente começar a nossa conversa. Sim. O silêncio é um desafio. Ele, de alguma forma, nos confronta, né? Basta a gente pensar, por exemplo, aqui, essa nossa experiência, a Vanessa já buzinou aí dizendo que a internet aí de cristal é melhor do que a minha aqui. Verdade, fazer o quê? Mas aí o que acontece? Quando cai o sinal, e vai cair, né? Porque a minha internet não está boa aqui, a net está dando furo, e aí você vai ficar com um segundo de silêncio. O que você sente? Dá uma inquietação, né? Você fica naquela assim, congelou o cara. De profunda entrega. De alguma forma, o silêncio, nesse sentido, ele tem esse papel de desafiar a gente, de colocar a gente fora da nossa zona de conforto, por incrível que pareça. Falar é nossa zona de conforto. A gente gosta de falar, a gente precisa se comunicar. Talvez a gente
Tá travando bastante. uma... Tá vendo? Travou. Viu o Peraí. minuto de silêncio aí que tu falou que incomoda? Falei. Vou virar mais um pouquinho aqui. Vamos ver se eu chego mais perto aqui Tá do... dando para entender um pouco da tua ideia aí, que o silêncio incomoda, né? E que. Mas não, Isso. tá, não deu para pegar totalmente. Dá uma, dá uma rebobinada, rebobinada aí, rebobinada, sei lá. Isso aí era antigo das fitas. Então, a ideia é essa, de que o silêncio incomoda. E por incomodar, ele também nos desafia, mas ele também nos gera oportunidades. Uhum. O silêncio é uma oportunidade para a gente se conhecer, se perceber melhor, para a gente poder olhar para dentro. E porque é assim, né? Quando a gente silencia, e talvez por isso a gente tem tanta dificuldade de silenciar, quando a gente silencia, a gente começa a ouvir as vozes. E o exercício da escuta, ele é difícil para a gente, tanto da escuta do outro, da outra pessoa, quanto da escuta do nosso mundo interior. Então a gente silencia e começa a ver, a ouvir e a ter contato com nossos próprios fantasmas, com as nossas angústias. A gente começa a ouvir coisas que a gente normalmente não gosta de ouvir. E por isso a gente, então, de novo, tende a voltar à fala e ao controle, né, para que a gente não ouça essas vozes, para que elas não nos assustem. Então, uma das oportunidades é essa, a oportunidade da gente poder ouvir a nós mesmos, conhecer a nós mesmos, saber encarar de fato esses fantasmas que estão dentro da gente, mas também tem a oportunidade que está conectada a essa, que é a oportunidade de conhecer melhor a Deus. Essas duas experiências, elas estão muito mais próximas do que às vezes a gente imagina. Conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Elas, elas vão se alimentando. Na medida em que a gente se aproxima de Deus, Deus vai lançar luz sobre a nossa vida. E nós vamos ver mais de nós mesmos. Vamos ver mais das nossas fragilidades, mais da nossa angústia, mais do nosso pecado, inclusive, porque a luz de Deus ilumina. Mas, ao mesmo tempo, também, na medida em que eu conheço mais de mim mesmo, eu me aproximo mais de Deus, porque aquilo que Deus está me mostrando, eu preciso colocar diante dele, eu preciso confessar pecados, eu preciso buscar forças nele. Então, de novo, eu me aproximo, conheço. Tá com a voz bem robotizada agora. É. Enquanto volta aí a tua imagem, teu áudio, destravando, então eu vou entrando na conversa aí, enquanto vai tentando fazer voltar a internet, né? Não tem muito o que fazer, né? Mas assim, até deixa eu botar dentro desse assunto que tu falou ali das duas linhas, né? Que o tá travando. Tanto o áudio quanto a imagem tá travando. Agora voltou. Tá bom agora? Vamos ver o que dá aqui, né? Tá bom? Tá bom agora. Perfeito.
Só não ficar olhando para tua boca e pro teu nariz, Legal. não estava tão perfeito. Fala. Não, mas assim, dessa questão do primeiro ponto até que tu colocou, né? Da questão de que o silêncio ele expõe a gente, né? E uma das coisas que diversos autores que eu estava lendo sobre essa questão do silêncio, que eles falam é o fato de que o ruído, né, na verdade, ele é justamente uma maneira. O ruído que eles falam, né, é a questão do dia a dia, né, da correria do dia a dia, do estresse do dia a dia, das muitas atividades, Sim, no fundo, funcionam como uma maneira de a gente fugir da gente mesmo, né? Quando se a gente for perceber, isso aí. o silêncio incomoda, né? Eu estava lendo na internet, tem um músico, eu não lembro de que ano que foi, é John, eu acho que é John alguma coisa, que ele entrou, uma vez ele entrou no palco, é John Cage, eu acho que é o nome, uma coisa assim, ele entrou no palco e ele ficou durante 4 minutos em frente ao piano em silêncio, só mexendo no papel, às vezes e tal, né? E aí isso gerou todo aquele desconforto, né? O pessoal se perguntando o que estava acontecendo, né? E ele ficou 4 É, minutos e 33 segundos exatos em silêncio. E aí, depois eu acho que foi gravado isso e se tornou uma música, né? Extremamente famosa daquela época, né? Eu não tinha ouvido falar ainda quando eu estava pesquisando, mas assim, para alguém saber desse músico aí, do que ele fez, provavelmente deve ter repercutido de alguma maneira, né? Mas por que eu estou falando isso é que o silêncio realmente, como tu falou antes ali, até mesmo de travar a internet, que isso gera desconforto, principalmente em meio a uma época agora da quarentena que a gente está vivendo, onde os sentimentos vêm mais à tona, onde a gente vive aí ouvindo notícia que gera um desconforto em meio à incerteza. E aí talvez a gente pode preferir, na minha visão, ficar gastando tempo na internet, olhando televisão, Netflix, ou até sente falta do trabalho justamente porque essas coisas fazem a gente não ter o tempo de silêncio, né? Para ouvir o nosso coração e aí a gente desconta nos outros, né? sim. É bem isso. Mas, de novo, a gente pode entender nesse momento essa quarentena como uma oportunidade, né, de justamente treinar nossa alma nessa área do silêncio. Talvez a gente precisa, em primeiro lugar, para isso, entender a importância que o silêncio tem para a nossa espiritualidade, para que então a gente possa fazer esse caminho, tomar essa decisão, essa atitude de dedicar algum tempo do nosso dia ou da nossa vida ou dessa quarentena para a experiência do silêncio. A gente precisa talvez perceber que o silêncio fez parte da espiritualidade cristã desde sempre, desde o início, desde já dos evangelhos. Se a gente for olhar a própria experiência de Jesus, ela é marcada por momentos de solitude e silêncio. Quando ele, por exemplo, se retira para o monte, o que ele está fazendo? A experiência dele é essa. Ele se retira do agito, da falação, do contato com as pessoas, da necessidade de falar para um contexto e uma oportunidade onde ele não precisa falar, onde ele pode simplesmente estar com Deus. E eu acho que essa é uma das grandes questões no silêncio. A gente, inclusive na relação com Deus, a gente acha que estar com Deus significa falar com Ele. Eu falo. Mas o silêncio, ele é natural entre duas pessoas que se amam. Quando a gente convive com alguém numa mesma casa, por exemplo, na quarentena, a gente não fica falando o dia inteiro com a outra Eu pessoa. fico. A gente... Ah, é? A Dani que eu Pois diga. é, deve ser horrível. Então, mas faz parte, a gente se ama, a gente convive e a gente pode passar momentos fazendo coisas juntos, ou então não fazendo nada, mas simplesmente sentados juntos. E isso é rico, mas na nossa sociedade isso tem uma cara de suspeita. Né? A gente não está fazendo nada, a gente não está entregando nada, a gente não está rendendo. A gente tá, então para quê se não está rendendo? E Deus nos convida para uma relação onde a gente possa simplesmente ser a gente mesmo e estar com Ele, sabendo que Ele nos ama e que
pelo amor que nós temos, né, por ele e com ele, essa relação, permite estar juntos sem falar. Então, o silêncio não é uma experiência necessariamente de oração. Ela é oração, mas ela não é necessariamente da oração como nós a compreendemos. Ela é uma oração de escuta, que inverte as coisas e que nos coloca, exatamente, síndrome da produtividade, a Adriana está falando, é isso mesmo. É isso que nós vivemos. E o silêncio nos coloca numa espécie de antídoto a essa síndrome de produtividade, onde a gente se coloca numa posição de ouvinte diante de Deus. E concede a Deus o incrível direito de que Ele fale. Parece absurdo isso que eu estou dizendo, né? Às vezes dizer assim, poxa, mas Deus fala e fala quando Ele quer. É verdade, Ele fala quando Ele quer e se Ele quiser, Ele vai falar. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos atentos ao que Ele fala. Então, o exercício da escuta, da oração, do silêncio como postura de oração, é um exercício justamente de antenar, de sintonizar, de adaptar o nosso ouvido e o nosso coração, o nosso ouvido espiritual a Deus. E dizer para Deus de uma outra forma, Senhor, eu estou aqui, eu quero te ouvir. Isso só para falar, talvez, assim, de uma das importâncias do silêncio na espiritualidade, né? Ô André, até sim. dentro dessa questão aí, eu estava lembrando agora que quando a gente fala de ouvir a Deus é sempre algo muito complicado, né? Porque a gente, quem é cristão, acaba tendo o sonho de ouvir a Deus como parece que os profetas ouviam no Antigo Testamento, né? Quase que uma voz audível, né? E aí me veio logo aqui à mente o livro que eu acho que tu já deve ter lido, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Você estava trabalhando aí com a liderança de vocês, né? Aí também na comunidade. Sim, né? sim. Espiritualidade Emocionalmente Saudável esqueci o nome... Escaseiro, Peter Escaseiro, né? Que é um livro fantástico, né? E ele ali trabalha... que tem justamente... Ele não fala da questão do silêncio, mas a proposta dele é, na verdade, a gente aprender a ouvir também os nossos sentimentos e que, de alguma maneira, os sentimentos... Deus usa os sentimentos para falar com a gente, né? Aquilo que está acontecendo ao nosso redor e como a gente se sente é uma maneira de começar a entender o que Deus quer transformar na nossa vida, né? Só que na correria do dia a dia, na ocupação ou na fuga, né, de utilizar diversas outras coisas, seja agora na quarentena, talvez, que deveria ser uma oportunidade para se ouvir, utilizar o Instagram ou qualquer outra coisa pode ser uma fuga de ouvir o nosso coração, o nosso sentimento, né, a nossa mente, até mesmo talvez o subconsciente, né, que pode Deus estar querendo falar com a gente nesse sentido, né? Ou seja, se não entrar em silêncio, a gente não aprender a ficar um pouco quieto para ouvir o que está lá dentro, a gente não vai nem conseguir ouvir o que Deus quer transformar a gente, né? Pode ser Deus querendo trazer à tona, né? Exatamente. Por isso que eu digo também que é difícil o silêncio, né? Porque é olhar para si mesmo. É uma dos elementos do silêncio essa experiência de perceber o que me inquieta. Por que a minha alma está tão inquieta? Por que o silêncio me angustia tanto? O que se move lá dentro que me deixa tão angustiado, tão preso, quando eu, na verdade, na experiência do silêncio, deveria estar livre? Porque o silêncio eu estou livre para não falar. Por exemplo, que é o caso que aqui a gente não tem, né? A gente é obrigado a falar agora aqui. Uhum. Né? Mas o silêncio, ele justamente ele nos dá essa oportunidade, então, de ouvir a nossa própria inquietação e, junto com ela, ouvir o que Deus diz a respeito dela. Ouvir o que Deus tem a dizer sobre as minhas inquietações, o que Deus tem a dizer. E aí aquilo que tu diz, acho que é bem interessante. Porque, por um lado, a gente almeja e pensa, idealiza uma experiência de escuta igual àquela dos profetas, quando Deus vai falar com a voz audível e tal. Mas a gente não percebe, não se dá conta que na Bíblia, se a gente for ler, essas experiências são as exceções. Elas são alguns momentos
que Elias ouviu a voz de Deus dessa forma audível. Ele não ouvia todo dia, mas uma coisa ele fazia. Ele, todo dia, ele estava com Deus. Mesma coisa Daniel, a gente vê os sonhos de Daniel e olha toda essa experiência dele e a gente vê assim, mas puxa, né? Mas a gente não percebe que Daniel tinha uma estrutura de vida espiritual, de devoção a Deus, baseada em 3 encontros por dia, né? Ele parava para estar com Deus 3 vezes por dia. E com certeza, naquele contexto, o silêncio, a contemplação também faziam parte desse momento, né? Isso é uma das coisas que eu acho que por isso que ele é tão importante para nós hoje, porque para eles, para pessoas que não viveram nesse nosso momento de uma sociedade barulhenta, corrida, super produtiva, como a gente falou antes, para eles o silêncio tinha um lugar mais natural na vida. O agricultor ia lá para fazer a sua lavoura e com a sua enxada lá e ele estava com seus pensamentos. Ele estava ali e ele vivia isso de uma forma mais natural do que nós hoje. Então, para nós hoje o desafio é maior, mas ao mesmo tempo o benefício é imensurável. Uhum. E agora eu falo de benefício não apenas na questão da espiritualidade, mas também na questão de uma vida melhor, de uma vida, de uma saúde física, mental melhor, né? Como o Escaseiro faz essa ligação que tu falou, né, da emoção com a espiritualidade. Então o silêncio possibilita tudo isso. Possibilita, de repente, que eu possa ter uma vida mais tranquila, por exemplo. Não se engane, não acredite que esse excesso de telas e de falas e o tempo inteiro você está conectado em alguma coisa, que isso não vai fazer nada com a gente. Uhum. Faz, né? Gera na gente uma ansiedade, para começar. Eu posso confessar aqui para vocês que eu estou extremamente ansioso nesses dias de isolamento social. E não é por causa do isolamento em si, porque em si, assim, para mim a experiência da solitude, do silêncio, ela me é prazerosa até certo ponto, né? O problema é que hoje ela é compulsória, não tem jeito, eu preciso fazer, mas não é isso. O problema para mim maior é essa questão toda de que eu preciso exercitar todo um outro jeito de comunicação. As pessoas que me conhecem mais aqui da comunidade sabem que eu sou terrível com o WhatsApp, por exemplo. E já tem memes e tudo mais aí a respeito dessa coisa toda, e agora de repente essa se tornou a principal via de pastoreio, e aí eu estou desesperado, não sei muito bem como lidar com isso, e aí eu preciso me reinventar, e isso me suga, me estressa muito, me deixa ansioso, porque eu preciso daí lembrar de ir lá olhar o negócio e ficar respondendo para as pessoas, e não posso ver as pessoas, não posso estar com as pessoas, então é complicado. Eu entendo até que essa questão do desligar dessas notícias, da televisão e tudo mais, que tu falou ali agora, é quase um processo de desintoxicação, né, que a gente tem que passar. Porque com certeza. Eu acho que a dificuldade da quarentena justamente não está em a gente ficar não é a gente sair da correria somente, mas é poder agora dizer, eu preciso me desvincular também de outra. A Sandra ali. Obrigado, Sandra. Mas é um pouco desse processo. Bom, mas agora eu também preciso ver que algumas coisas não me fazem bem e eu preciso me desintoxicar, largar isso, e não é tão fácil, né? Esse processo do sair, mesmo dentro de casa, sair desse barulho todo para ficar sozinho, né? Sozinho e em silêncio. Na nossa geração, eu acredito que o silêncio ele tem um quê de jejum, né? Que é uma outra disciplina espiritual que tem a ver com essa abstinência de alimentos ou de algumas experiências nesse sentido, mas o silêncio é um tipo de jejum, um jejum de palavras, um jejum de comunicação, na verdade, né? Porque alguém diz assim, mas então se eu estou em silêncio, então eu posso ficar escrevendo bilhetinhos. Não, aí perdeu, não é essa a ideia, né? A ideia é justamente um jejum de comunicação, onde eu
eu me afasto dos outros, das outras pessoas, para estar com Deus. Então, isso é um dos ingredientes importantes no silêncio, enquanto experiência de espiritualidade cristã. Porque o silêncio na espiritualidade cristã, ele não é um simples deixar de comunicar-se com os outros. Ele é um desconectar-se da comunicação com os outros para concentrar-se numa comunicação com Deus. E aí, o espaço do silêncio, ele entra como uma espécie de antessala, né? Um preparo. Se eu estou entrando na presença de Deus, se eu quero me comunicar, se eu quero me conectar com esse Deus criador do universo, a primeira coisa que eu preciso fazer é silenciar. Eu preciso entrar com essa reverência. Eu preciso dizer para mim mesmo quem sou eu para chegar aqui na presença de Deus e sair vomitando um monte de coisa. Ele me permite isso, ele é tão misericordioso que ele ouve nossas orações, né, aceleradas e desesperadas, mas quando eu opto pelo exercício do silêncio, por essa disciplina espiritual ou por esse treinamento da alma, na verdade eu estou me treinando a uma postura de adoração, onde eu vou chegar diante de Deus com tal reverência que eu vou, pela minha atitude, dizer para Ele, Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Quando que a gente faz isso? Talvez na hora do culto, quando o pastor vai falar, a gente entende que a pregação é a palavra de Deus, então a gente diz, estou aqui para ouvir a Deus, Deus quer falar comigo através da pregação do pastor. Mas a experiência pode ser vivenciada na sua casa, na quarentena. É um exercício, é um treinamento da alma. É a experiência de poder aquietar para dizer, Senhor, Tu és Deus, e eu sou a criatura. Tu falas, e quando Tu falas, Tu crias o universo. Quando Tu falas, as coisas se transformam. Quando Tu falas, as coisas vêm à existência. Então a fala de Deus é muito poderosa e transformadora. Eu quero ouvir essa voz. Então eu me coloco nessa postura. E aí um dos exercícios que normalmente eu também faço junto com esse tempo de quietude, né, de silêncio, é o que os nossos irmãos de muito, muito tempo atrás, da igreja primitiva, chamavam de oração do coração, né, que é essa oração que nos centra. Então ela é uma oração curta, com poucas palavras, e que pode ser repetida durante esse tempo de silêncio algumas vezes, como uma forma de novo me trazer para a presença de Deus, porque uma das coisas que o silêncio faz é isso, né? A gente começa, agora vamos fazer silêncio, então pode fazer a experiência aqui, a maioria de nós vai ter essa sensação de que o pensamento começa a fugir e a se conectar numa série de coisas. Eu costumo dizer que é que nem um computador, que aí você está lá tentando chegar fazer alguma coisa e começa a pular aquelas janelas. Na verdade, né, na eu tela. acho que essa questão aí tem muito a ver com, às vezes, fechar a boca não é o mais difícil, né? É o acalmar o coração, silenciar a mente, que é o processo mais difícil para conseguir aí sim estar preparado para ouvir Deus, né? Exatamente. E aí, uma das coisas que eu acho que é importante é essa de uma oração do coração, uma oração centrante. E ela vai me ajudar, então, a trazer para mim a consciência que eu estou ali com Deus. Então, ela pode ser uma coisa simples, assim, do tipo, Senhor, estou aqui para te ouvir. Ou então, Senhor, esse tempo quero estar contigo, só estar contigo. E essa fala, ela volta de novo, então, quando os pensamentos começam a ganhar volume, e não adianta a gente querer ficar fugindo deles, né? Mas eles vão criando volume e diz assim, pois é, Senhor, eu já estou aqui pensando em tal coisa, mas eu vim aqui para estar contigo, eu quero te ouvir, eu quero ser reverente à tua presença aqui comigo. Essa coisa da presença de Deus aqui comigo ganha um outro contorno quando a gente exercita ela no silêncio, porque ela se torna sagrada. A gente percebe que a gente está diante de um ser muito maior do que nós, muito mais poderoso do que a gente, e falta na gente, falta na igreja essa espiritualidade da reverência, né? E o silêncio tem esse papel na espiritualidade, de exercitar, de treinar nossa reverência, nossa escuta. Então silêncio
uma das coisas silêncio, é abrir espaço para escutar a Deus. Até porque nessa questão do diálogo entre pessoas, e aqui entre Deus e a gente não deixa ser um diálogo entre pessoas, né? Justamente é aquela coisa que se fala, enquanto um fala, o outro tem que ouvir, né? O problema que eu vejo na questão da nossa espiritualidade é que a gente lê o devocional, lê texto bíblico, né? Tem agora o bom tempinho aí a Bíblia YouVersion, e ali tem devocionais, tem o versículo do dia, né? E geralmente a tentação é tu ler rapidinho e logo tu já faz uma oração porque tu acha que tu entendeu o que Deus quer falar contigo, né? Sim. Acho que outro mito que tem nesse negócio do Deus falar com a gente é que a gente acha que Deus tem que falar com a gente na hora que a gente está lá para ouvir. Então, por exemplo, eu parei para o meu momento de silêncio hoje de manhã. Então agora Deus vai falar. Não, ele não tem essa obrigação. O exercício do silêncio não é que naqueles momentos, quando eu vou silenciar, então Deus vai falar comigo. É muito mais do que isso. Deus pode, inclusive, falar comigo naqueles momentos. E essa experiência ela é bem presente nas pessoas que exercitam o silêncio como treinamento da alma. Mas o silêncio nos prepara para ouvir Deus também nos outros momentos. Porque o nosso coração se torna mais sensível e mais consciente da presença de Deus. Então, na medida em que eu busco uma espiritualidade do silêncio, onde a minha meditação, meu tempo com Deus é nutrido por esse ir na presença de Deus, para estar com Ele, e isso basta. Eu vou gradativamente sintonizando meu coração aquilo que Deus está querendo fazer na minha vida. E aí, quando eu estou lá no culto, eu vou ouvir muito mais. Eu vou ser muito mais impactado por aquilo que está sendo pregado, porque os meus ouvidos espirituais, a minha atenção da minha mente e do meu coração estão muito mais abertos para Deus, porque eu estou exercitando isso na minha casa, na minha espiritualidade pessoal. Então, acho que isso é importante, né? Para a gente entender que não é assim que a gente vai fazer silêncio e toda vez que a gente sentar para fazer silêncio, Deus vai falar com a gente. Não é essa a questão, não é essa a experiência. Eu volto à experiência do profeta, que tinha uma espiritualidade muito profunda, centrada em exercícios espirituais. O Elias, Eliseu, eles tinham inclusive escolas de profetas, eles ensinavam uns aos outros como viver na presença de Deus. E faziam parte dos exercícios da alma dos judeus naquele tempo, exercícios de contemplação e de silêncio. A história, quando olhando para a história desses personagens, para a pesquisa bíblica, a gente vai perceber que isso também fazia parte ali da espiritualidade dos profetas. E então, por eles estarem atentos e estarem buscando ou com os ouvidos inclinados para Deus, aí então Deus em alguns momentos falava com eles de uma forma profunda e transformadora. Não só para eles, isso é outro negócio interessante do silêncio. E quando a gente exercita o silêncio e vai experimentando esse ouvir a Deus, Deus fala para a gente, mas Deus fala para a gente com uma perspectiva missionária. Isso faz parte da essência de Deus. Então, Deus fala com a gente, de repente vai centrar a nossa vida, vai curar feridas, vai nos ajudar a lidar com coisas dos nossos pecados, por exemplo, e isso tudo vai de novo nos impulsionando de volta para o contato com os outros. Então aquele movimento de se excluir, ou de abrir mão da comunicação com os outros, me prepara e me sintoniza com Deus para que eu volte para a comunhão com os outros, para que eu volte para a comunicação, mas agora de uma forma muito mais efetiva, muito mais centrada em Deus. Então acho que tem esse outro lado de que o silêncio, então, ele é também uma experiência de preparo. Quando eu exercito o silêncio, eu falo melhor, certo? Quando eu vou caminhando na experiência do silêncio, eu aprendo a falar melhor, porque eu peso mais as palavras. Sim. Eu sei que eu não preciso simplesmente falar qualquer coisa. Eu posso esperar para falar aquilo que de fato é importante. Porque eu não estou viciado nas palavras, eu não estou
nessa fissura de não poder parar de falar. Eu posso parar. E posso esperar a minha vez para falar. Né? Então, são nuances aí que a gente vai, né, costurando aí a respeito dessas experiências do silêncio. Até dentro dessa questão do que tu vinha falando do ouvir a Deus, né? O que eu estava lembrando é que aí que entra um pouco dessa questão da mistura das disciplinas, né? Da espiritualidade ali, da solitude, ou seja, eu tenho que aprender o processo de estar um pouco sozinho. Então, na quarentena também, mesmo que a gente está mais retirado, mas encontrar um espaço para estar sozinho, a questão do silêncio como esse preparo, né? Tanto sozinho, o momento de estar em silêncio, começando a quitar o coração, e a gente lembra que na história da meditação, que vai puxar para isso, se tira um pouco dessa coisa do até de respirar com calma e aquietando, né? Para que o próprio batimento cardíaco desacelere. E aí eu acho que entra nesse processo do ouvir a Deus, de novo, até da meditação. O processo de ouvir a Deus passa Sim. por ouvir os nossos sentimentos, mas, acima de tudo, a gente vai ouvir a Deus através da palavra dele. E aí, de novo, nessa questão do ler a Bíblia, que é uma das maneiras de a gente estar ouvindo a Deus junto com... na verdade, essa coisa do interagir, né? A palavra de Deus com o nosso coração é um processo, acho que não dá para separar, né? Se a gente fica só no ouvir a gente, isso aí vai parecer uma meditação... como é que eu vou dizer? Meio zen budista. Isso mesmo. Mas na medida que a gente tira o tempo para ouvir e meditar na palavra, né, e deixar com que ela vá aos poucos falando com calma, né, a gente lendo, relendo trechos dela, ficar às vezes tempo, né, meditando num versículo ali e fazendo aquilo interagir com o nosso momento que a gente está passando de vida, ali que é o fantástico, porque é ali que a gente consegue ouvir a Deus, né? E essas coisas estão realmente conectadas, né? Como eu disse antes, a experiência do silêncio, uma das virtudes dela é que ela me prepara para ouvir. Ela exercita meus ouvidos espirituais. Então, quando ela é conectada à meditação, à leitura reverente, à leitura orante da Bíblia, ela se torna uma espécie de antessala, como eu disse antes, né? Você para escutar e para entrar na presença de Deus reverente, dizendo: Senhor, eu quero te ouvir, eu quero estar contigo. E aí, depois de um tempo de silêncio, você vai para a leitura da Bíblia. Essa leitura, ela se torna algo diferente do que a gente está acostumado. A nossa leitura bíblica, tradicionalmente, normalmente, é uma leitura estudante, né? Usando uma expressão equivocada aí, mas né? A gente está lendo a Bíblia para entender, para dissecar, para saber o que está escrito ali, como é que eu vou aplicar isso na minha vida e como é que eu vou fazer 3 pontos para ensinar para alguém no próximo encontro de jovens, né? Mas a leitura bíblica, quando ela entra nesse momento de silêncio, ela vem como a gente poderia dizer assim, como essa fala de Deus. A gente não diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, quando eu digo: Senhor, eu quero te ouvir, e eu busco ali um tempo de silêncio, de escuta, e aí depois eu abro a Bíblia e leio 1, 2, 3 versículos. A quantidade aqui não é a questão. Mas quando eu leio aqueles versículos, eu estou lendo como sendo a fala de Deus para mim naquele momento. Então, ela se torna uma leitura degustativa. Eu experimento aquela palavra, eu ouço com o coração, eu não ouço só com a mente. Eu deixo aquela palavra penetrar e reverberar também, né? Dentro de mim, né? Então ela vai, de repente, chegar em áreas da minha vida que ela não chegaria pelo simples estudo. O estudo bíblico também é uma disciplina espiritual. Ela também é uma ferramenta de nos chegarmos mais perto de Deus. E essa coisa toda da pesquisa, da exegese, faz parte, eu gosto muito disso. Mas são disciplinas complementares. A tendência nosso ocidente cartesiano, é que a gente é muito mente. Então a gente vai optar majoritariamente pelo estudo cartesiano da Bíblia. Mas a experiência da quietude, do silêncio e dessa leitura mais contemplativa, ela me dá uma outra possibilidade. Ela complementa, nesse sentido, a minha caminhada espiritual, com uma leitura do coração.
que dá espaço para os sentimentos, né, que dá espaço para, de repente, aquele texto que eu li falar alguma coisa que me consola, que me incomoda, que me confronta. E eu fico com aquilo. Então, nesse tipo de leitura também, nesse tipo de meditação, né, usando essa expressão que tu tá propondo aqui, esse tempo de meditação, ele de fato se torna algo transformador. Transformador pela escuta, porque eu quero ouvir Deus, e aí a palavra vem como fala de Deus, e eu deixo que ela me toque. Eu me coloco numa postura tal diante daquela palavra que eu estou vulnerável. E o silêncio ajuda nisso. O silêncio me deixa vulnerável. A palavra vem, ela é que me atinge. Uhum. E aí é aquela coisa, de novo, do nosso risco de sempre querer o muito. Então a gente quer render, de novo, a gente precisa produzir. E aí a gente acha que a gente vai ter aquele tempo de silêncio e ele tem que ser 1 hora de silêncio e depois vai ficar 1 hora lendo a Bíblia. E aí a gente normalmente se frustra, né? Uhum. E isso, posso dizer para vocês, isso é para todos nós. A gente se frustra porque a gente não está treinado para isso. Então a gente precisa começar com pequenas porções. De repente o silêncio, num primeiro momento, precisa ser de 2 minutos. E você vai ver que grande desafio fazer 2 minutos de silêncio. Depois a gente vai para 5, depois a gente vai para 7. Então isso você vai administrando na medida da sua experiência. E a leitura, mesma coisa. E talvez na leitura aconteça um processo ainda mais interessante, que parece que quanto mais a gente vai caminhando nisso, tanto menos se torna mais. E às vezes um versículo fala tanta coisa que você já sai repleto, com tantos pensamentos e com tantas coisas diante de Deus, que você diz, agora deixa eu digerir isso aqui, deixa isso assentar na minha alma, eu preciso refletir ou meditar a respeito disso. Entende como a coisa vai? Então o silêncio me prepara, a leitura bíblica vem, me atinge, e aí eu agarro alguma coisa daquela leitura. Às vezes é uma palavra, às vezes é um sentimento, às vezes é uma frase, um versículo, e aquilo vai sendo ruminado. E aí acho muito legal aquilo que tu falou, de que realmente a gente precisa dessa experiência de talvez passar mais tempo com uma fração da Bíblia, né? Com aquela pérola, e ficar com ela, passar com ela um dia, quem sabe, 1 semana, por que não? E voltar a ela sempre de novo, todos os dias. Mas pensando de novo em começar por menos, né? Acho que o exercício de uma palavra do dia é muito interessante, né? Eu uso, por exemplo, para mim, meu tempo de quietude e de oração, aquele versículo que aparece aí na YouVersion, o versículo do dia. Para mim, ele é o meu versículo do meu tempo de meditação. É um versículo. Aí o que acontece, né? Claro, como eu tenho minhas limitações, minhas tentações, então depois daquele meu tempo, normalmente eu não resisto, eu vou lá e preciso ler o contexto e ver todo onde é que está esse texto e fazer um estudo um pouquinho melhor. Mas ainda assim, esse segundo momento, ele brota do primeiro, entende? Eu primeiro dei tempo para que a palavra alcançasse meu coração, para que aquele versículo me dissesse alguma coisa, para depois eu então me debruçar na outra disciplina, que é a do estudo, que para mim é tão valiosa. Mas eu preciso do silêncio e da meditação como alicerce. Eu posso dizer isso, experiência pessoal, que sem esse alicerce a gente vai secando, a gente vai ficando sem o contato com Deus. Então a gente pode inclusive até ter muito conteúdo bíblico, mas aquela coisa de ser nutrido da presença de Deus, isso às vezes a gente perde.
E aí a gente tem que falar até contra nós mesmos, né, Laurindo? Nós, pastores, tendemos muito a essa coisa do estudo da Bíblia, e por vezes em detrimento, inclusive, da contemplação e da quietude e de um momento mais de introspecção. Então a gente acaba ficando Na desnutrido também quando a verdade, gente faz o essa que eu opção. percebo é que a gente muitas vezes tem uma visão de que ler a Bíblia de modo contemplativo, pessoal, é quase que herético, né? Na palavra herético no sentido assim, de aberração, né? De que tu está indo contra é, a verdade, né? É perda de tempo. Porque porque tu vai acabar tirando coisa que a Bíblia não quer dizer para ti. Então é quase que perigoso tu querer misturar os teus sentimentos com o que realmente a Bíblia quer dizer. E eu acho que é o contrário. A partir daquilo que tu lê, ela vai poder colocar em ordem aquilo que tu sente, né? É por isso que É que o problema por isso que a meditação bíblica não é comparada ao zen budismo, essas coisas de tu se esvaziar, né? Mas é pelo contrário, é tu se encher da palavra para aí fazer sentido e colocar em ordem os teus sentimentos no lugar correto, receber perdão para coisas que precisam ser perdoadas e assim por diante, né? E aí, claro, o estudo, ele não deixa de ser importante e ter um pouco de noção, talvez, né, de como tu vai ler a Bíblia, tudo isso eu acho que não deixa de ser importante nesse momento, mas também ler somente por estudo, tu acaba perdendo o relacionamento, talvez, né? é. E a gente tem que sempre lembrar, né? Essa experiência, ela é válida e ela é poderosa, como eu disse antes, na medida em que eu me coloco numa posição reverente diante de Deus. O que acontece muitas vezes é que, como o Escaseiro vai falar, né? E não é bem o nosso assunto aqui, mas ele vai falar dessa questão das emoções que não são saudáveis. E aí, quando eu faço essa experiência e deixo as minhas emoções não saudáveis se imporem sobre a palavra, então sim, esse negócio que tu fala é altamente perigoso. Então, as minhas emoções precisam estar submissas à palavra. Elas é que são atingidas e moldadas pela palavra. Então é a palavra que fala, não é a emoção nesse sentido, mas a emoção ouve. E isso é uma das coisas que às vezes a gente não se dá conta. Não tem como ouvir sem emoção. A gente não ouve só com a razão. A gente ouve sempre com emoção e com razão. As pessoas que estão ouvindo a gente falar aqui estão misturando essas coisas. E uma parte da emoção está, por exemplo, no fato de elas verem a gente, conhecerem a gente, e isso mexe com elas porque elas estão ouvindo pessoas que elas conhecem falar sobre um assunto, elas vão ouvir muito diferente do que um desconhecido, porque a emoção está presente no ouvir. E a gente não se dá conta. Então, por isso é tão importante também esse caminho da espiritualidade emocionalmente saudável, né, que o Escaseiro propõe, como o equilíbrio nessa caminhada. Porque senão, tanto o estudo bíblico em si, daquele estilo acadêmico, quanto a espiritualidade contemplativa, os dois vão andar por caminhos equivocados, porque os dois são influenciados pela emoção. O estudo bíblico também é. De novo, é um equívoco da gente se a gente acha que não, que a gente vai conseguir estudar a Bíblia e de uma forma totalmente isenta. Não, a gente tem uma série de pressupostos e muitos deles são influenciados pelas nossas emoções. Uhum. E a gente vai, de repente, ler certas coisas e vai dar mais importância para elas do que para outras. Por quê? Porque as minhas emoções estão me conduzindo e eu acho interessante aquilo, aquilo faz brilhar os meus olhos e eu vou dando mais espaço para aquilo. Né? Então, de novo, a experiência da quietude me ajuda justamente a discernir esse monte de vozes, essas emoções, e perceber o que está acontecendo dentro de mim, para que eu possa colocar essas coisas, então, agora diante de Deus. Aquele caminho, né? Aproximo de Deus e Deus fala. Uhum. Deus fala, põe em ordem as minhas coisas, aparecem outras coisas, e assim eu vou fazendo essa experiência e vou crescendo nisso. Então, uma outra coisa que eu estava pensando aqui é esse negócio de que essa experiência da meditação, ela também nos dá, de alguma forma, uma espécie eu falei antes de nutriente, né, de alimento, né, que é diferente. E isso talvez é que vou pensar agora como é que eu vou explicar esse negócio, né? Mas
Não é, a gente não se alimenta só com um estudo bíblico bem conduzido e bem organizado. Não é só conteúdo ou conhecimento. Exatamente. Não é só isso, né? Isso é importante, mas é como a gente falou antes, é uma parte, né? E a outra parte, ela tem a ver com essa coisa que a gente vai dizer, por exemplo, na espiritualidade cristã, a gente vai dizer assim que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo guia, né? E isso às vezes parece só um discurso. A gente fala dessas coisas, mas elas estão muito longe da nossa experiência, da nossa vivência. Uhum. Como que o Espírito Santo fala, como ele guia. E eu creio que ele fala e guia muito pela escuta do coração. Por essa experiência da gente exercitar, treinar, como o Brian Smith diz, né? Treinar nossa alma para a escuta. E aí a gente vai se tornando sensível a essa fala de Deus. Sim. E aí, de novo, não dá para a gente pensar esses exercícios espirituais isoladamente. Eles sempre vão se complementar. Então, uma espiritualidade que se dedica à solitude, ao silêncio e à meditação contemplativa, ela precisa de um outro lado, que é o lado da mentoria, certo? Sim. Elas não podem estar desconectadas, porque a mentoria é que vai dar a possibilidade do outro que olha para mim, e que de repente pode me ajudar como uma espécie de espelho a discernir essas minhas emoções, essas minhas escutas. E eu vou compartilhar com ele o que eu estou ouvindo de Deus, o que Deus está falando comigo. E ele vai me ajudar a discernir se isso é de Deus. André, temos 2 minutos. Opa, que coisa, passou ligeiro esse negócio. Foi bom. Eu acho que nós podíamos fazer 2 minutos de silêncio agora. Aí o perigo é dormir por esse horário, eu acho. É verdade. Cara, eu acho que até isso é muito legal. Esse outro ponto que tu estava puxando, de repente a gente tem que marcar uma outra live aí para conversar sobre essa questão da mentoria. Eu vou dar uma pensada nisso. Pode ser. E aí a gente combina aí um outro dia para conversar sobre isso, dando continuidade nessa questão da espiritualidade. Para a gente fechar, tu ora em 1 minuto aí com a gente, pode ser? Pode ser. E aí eu tenho 1 minuto para fechar, vai lá. Beleza. Senhor, nós queremos agradecer, porque Tu te dispões a estar conosco, aqui nesse momento, nessa conversa, com cada um que também está ouvindo, nas suas casas, mas Tu te dispões também a estar conosco nessa caminhada de uma busca por profundidade na relação contigo. Tu estás conosco quando nós silenciamos no nosso quarto, na nossa casa. Tu estás conosco quando nós buscamos a Tua presença através da Tua palavra. Continua, Senhor, nos guiando e falando com cada um. Abençoa cada um desses que também está ouvindo a gente aqui na conversa, para que possamos, de fato, desenvolver uma espiritualidade, uma relação profunda contigo, que nos transforme e que nos molde de acordo com a Tua vontade. Assim oramos em Cristo. Amém. Amém. Valeu, André. Obrigadão pelo papo. Foi muito bom mesmo. Valeu, meu irmão. A gente combina... Minha mãe tá aí, ó. A dona Iracema. Oi, mãe. Prazer, dona Iracema. Deus abençoe. Tchau, Sandra. Pro pessoal que acompanha aí, a Grazi, todo mundo aí que estava acompanhando a gente combina aí uma próxima semana. Toda sexta-feira a princípio é para ter essa live. Então, sexta-feira que vem, 10 horas da noite, vai ter com alguém. Aí, na próxima vez, a gente vai combinando para conversar sobre a mentoria ainda. Ok, muito legal, foi muito bom essa conversa, gostei de conversar contigo, cara, apesar daquele símbolo lá do Figueira, mas tá tudo bem, a gente ama os irmãos. Faz parte, vou influenciando o pessoal subliminarmente, devagarzinho. Vou botar um do Havaí aqui na outra semana. Valeu, um abração para todos.